aí, pessoal, tudo bom? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Mais um domingo chegando. Eu tenho certeza que nós estamos aqui para abençoar uns aos outros, porque Deus está conosco. Por isso, eu quero te convidar a celebrar conosco essa reunião, toda a família junta, e que você possa ser transformado nesse dia, nessa série maravilhosa que estamos fazendo, resgatando a reforma. Mas antes, fique ligado, chama toda a criançada que vai começar a pontezinha. Olha quem está aqui do meu lado hoje. É verdade. Ei, tia Dedé. Oi, tia Dani. Você tava com saudade de mim, Nossa, né? eu estava morrendo de saudade de você. Eu também, pessoal. Tava morrendo de saudade de vocês. Mas agora eu tô bem, tô jóia e tô de volta, hein? E tô doida pra saber o que vai ter hoje, o que a gente vai aprender, como é que vai ser. Tô animada, tia Dani. Tá animada? Tô demais. Então vamos começar? Vamos lá pro nosso louvor? Hora da música! Oi, pontezinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu também desejo que você possa ser transformado nessa canção, assim como estamos sendo transformados na historinha! Vamos louvar o Senhor, Esteban? Sim, é claro! Então vamos lá! Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra cá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra cá. Bate as mãos no alto, bate os pés no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Bate as mãos no alto, bate os pés no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra cá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra lá. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Bate a mão no alto, bate os pés no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Bate a mão no alto, bate os pés no chão. Gira, 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 com Jesus é muito bom. Tchau, pontezinha! Acho que podia ter tido mais uma música, hein? Mais uma, né? Ah, só uma tá pouco demais. Mais um, mais um, Mais um, mais um, mais um. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Semana passada nós vimos a virtude que nós temos que ser esforçados, não é isso? Isso mesmo, nada de preguiça, né, tia Nada, Dani? nada. Preguiça, ó, show preguiça. E eu quero saber se vocês conseguiram essa semana ser um pouco mais esforçados. Ai, mas às vezes é tão difícil, né, tia Dani? A gente quer fazer nada, ainda mais nessa pandemia, ficar de perna pro ar é a melhor coisa que tem, né? É verdade, mas você tem algumas coisas pra fazer que você não pode deixar. É verdade, com a ajuda de Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, né, levantar e fazer o que a gente tem que fazer. Porque trabalhar, fazer o que a gente tem que fazer é uma das formas de quê, tia Dani? De quê, tia Dedé? De adorar a Deus. Com certeza. Nós o somos- Tiago, né? Isso falou aí, sobre falou isso sobre isso na semana passada. O trabalho, né, quando a gente faz o nosso para casa, quando a gente ajuda a mãe nas tarefas em casa. Arruma a cama. Exatamente. São Faz o seu dever de casa. dever de casa. São formas de adorar a Deus, né? Então, nós somos criados para trabalhar. Então, temos que nos esforçar. Isso mesmo. E hoje a gente vai ver uma outra virtude. Que nós temos que estar prontos para aprender.
Ah, isso é verdade. A gente tem que ter um coração ensinável, né, Tia Dani? Nossa, com certeza. E não é fácil, né? Não é fácil, porque quando alguém chama a nossa atenção, corrige a gente, dá uma puxada na nossa orelha, às vezes a gente fica achando que aquela pessoa é chata ou que aquela pessoa tá implicando com a gente. Que ela só quer se mostrar, né? Que sabe mais que a gente. Mas não é isso, né? Não. Às vezes as pessoas estão querendo nos ensinar, né? Exatamente. Eu acho que só corrige quem ama. Nossa, eu tenho certeza. E o que será que tá acontecendo lá na floresta, hein? Eles estão falando sobre isso? Ah, não sei. Vamos lá descobrir? Vamos lá descobrir na floresta? Hora da história! Hoje a aula está bem divertida. Bom dia! Hoje vamos brincar de um jogo bem legal. Vamos brincar de dama. Quem aqui sabe brincar? Muitos animais sabiam, mas o Dumbo não sabia. E o Didi sabia só um pouquinho. Vamos começar? Vou dividir vocês em duplas. Filó joga com Didi. Zazá joga com Bolt. Zezé joga com Dumbo. Quando Zezé começa a montar o jogo, o professor Leão chega para ensinar Dumbo. Professor Leão, será que eu vou conseguir aprender? Sim, Dumbo. Vou ensiná-los. Dumbo vai jogando certo até que mexe uma peça de forma errada. Dumbo, você não pode fazer essa jogada. Está errado. Ah, sério? Me deixa fazer assim. Quero fazer da minha forma. Dumbo pega a peça novamente e coloca no mesmo lugar. Não, Dumbo, você está errado. Se fizer assim, não vai aprender. Dumbo joga o tabuleiro para cima e sai da sala irritado. Não faça isso. Essa atitude não vai te fazer melhorar e aprender. Que isso, amigo? Calma. Professor Leão fica chateado com a atitude de Dumbo e manda todos continuarem a brincadeira. Depois de um tempo, vai até onde Filó e Didi estão jogando. Didi, vou te ensinar. Você comeu uma peça aqui, mas jogou errado. Se fizer essa jogada, vai comer 2 peças minhas. Você quer dizer assim? Sim, exatamente. Viu como sua jogada foi melhor? É verdade. Obrigado por me ensinar. Depois de um tempo, Dumbo volta sério para a sala e senta no seu lugar. Antes de liberar vocês para o recreio, quero dizer que não precisamos saber tudo. O mais importante é estar disposto a aprender. Pedir a Deus que nos dê um coração ensinável. Vou ler um versículo que está na Bíblia para vocês. Provérbios 12:1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. A correção e o ensino evitam com que a gente caia no mesmo erro. Com a ajuda de Deus, podemos reconhecer nossos erros, aceitar as correções e ter ajuda para mudar. Dumbo, você tem algo a dizer? Perdão, pessoal. Não gosto de ser corrigido. Vou tentar melhorar. E assim todos foram para o recreio. Nossa, que história desafiadora, hein, Tia Dedé? Muito. Nada fácil ser corrigido, né? Nada fácil. Você vê, né? Cada pessoa tem uma reação, né? Uns ficam muito bravos, outros entendem, levam numa boa. Muito difícil, né, Tia Dani? É muito difícil. Nossa, como a gente não gosta. Como é difícil, né? Verdade. Lembra lá que o professor Leão leu em Provérbios 12:1? Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Que a gente, né, possa aprender, aceitar, a ser corrigido, a ser ensinado, a ter um coração ensinável. Isso é muito importante. Eu queria lembrar para vocês que quando Jesus esteve aqui com a gente, né, Tia Dani, ele estava sempre corrigindo os discípulos.
No especial do Dia das Crianças que a gente teve, a gente contou a história de quando as crianças queriam chegar até Jesus e os discípulos falaram, não chega. E Jesus falou com eles, não, deixa virar a mim os pequeninos. E a partir dali eles aprenderam. Então é a mesma coisa. Deus quer nos ensinar, por isso Ele nos corrige. Os nossos pais querem nos ensinar, os nossos amigos. Então a gente tem que ter esse coração aberto. Mas por nós mesmos a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de Deus para que a gente consiga ter esse coração, né? Então a gente precisa orar, a gente precisa ter a leitura da palavra, para que a gente possa aprender a aceitar a correção, porque no nosso futuro vai ser bem melhor, né? Muito melhor. Em Hebreus também, 12:11, tem um versículo que fala assim: nenhuma correção parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Igual o Dumbo, né, na história. Na hora que ele foi chamado a atenção, que ele foi corrigido, ele não gostou, né? Ele não gostou. Parecia que, igual fala no versículo, né, um momento de tristeza. E depois ele entendeu, né, que ele realmente precisava ser corrigido para que ele aprendesse o jogo. Que o professor Leão só queria o bem dele, né? Exatamente. Porque, como a gente falou aqui, quem ama a gente vai sempre estar nos corrigindo. Então assim, quando a gente desobedece, quando a gente fala uma mentira, quando a gente fala alguma coisa errada, o papel dos nossos pais, o papel de quem está com a gente é nos corrigir para que no futuro a gente não repita esse mesmo erro, né? É verdade, que a gente esteja pronto a aprender, né? E Isso sermos aí. transformados de dentro para fora. Isso aí, que a gente tenha um coração ensinável. Vamos pedir para o Senhor Jesus nos dar esse coração, né? Porque isso vem dele, não é na nossa natureza. Não é. Isso aí, pessoal. Coração ensinável, disposto a aprender. Mão na massa! Oi, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Vocês gostaram da história que acabaram de ouvir? Na história de hoje, nós aprendemos como é importante ouvir conselhos dos adultos que tanto nos querem bem. Então vamos para mais um Mão na Massa? No Mão na Massa de hoje, nós vamos precisar de uma bolinha para a gente jogar contra os pinos, Canetinha, os pinos que vocês podem utilizar de garrafa PET, iogurte, latinha, o que vocês tiverem em casa, tesoura, um papelão que vai ser o placar e papéis. Esse boliche é um boliche diferente, porque o nosso placar vai ser placar dos conselhos. Cada pontuação que você fizer, atrás vai ter um conselho que o papai, ou a mamãe ou o adulto vai colocar para você, combinado? Então vamos lá. Comece recortando o papelão num tamanho que dê para você colocar 10 numerais, ok? Corte os papéis e escreva os numerais de 1 a 10 em cada um. Depois você corta mais 10 papeizinhos e em cada papel você escreve um conselho. E o nosso placar de boliche ficou assim. Debaixo de cada número tem um conselho. A quantidade atingida de pinos no boliche vai ser o conselho que o papai ou a mamãe vai ler para você. Vamos lá brincar? Não acertou nenhum, eu vou ler para você um conselho. É normal errar, continue tentando. Vai lá, pega a bolinha e vai de novo. Vai lá e conta quantos pontos você fez, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Qual é o numeral 8 aqui? Me mostra. Ah, muito bem, eu vou ler pra você. Sermos pacientes é muito importante quando queremos vencer. Esse é o conselho pra você. Você foi paciente, você errou várias vezes. Você comemorar, filha. 10, vou olhar pra você o 10. Muito bem, vocês
humildes até mesmo durante a vitória. Ei, toca aqui. Gostaram da nossa brincadeira, pessoal? Vocês podem brincar bastante em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho. E lembre-se, ouvir conselhos é muito importante e devemos colocá-los em prática. Beijos e até a próxima. Tchau! Hora do versículo. Ei, pessoal! Então vamos agora para a nossa hora do versículo. Hoje eu tô aqui com duas convidadas maravilhosas, que são as minhas sobrinhas do coração, a Laura e a Sara. Oi, meninas! Oi! Então pegue aí a sua Bíblia e vamos repetir o versículo, tá bom? Tá. Preparadas? E Então vamos lá. Aquele que quer que quer aprender aprender, gosta gosta que lhe digam que lhe digam quando quando está está errado. errado. Só o tolo Só o tolo não gosta não gosta de ser de ser corrigido. corrigido. Provérbios Provérbios 12, 12, 1. 1. Isso aí, meninas, parabéns. Quero ver quem vai decorar esse versículo aí, tá? Um beijão pra vocês e até na semana que vem. Tchau! Tchau. Gente, que aprendizado! Hoje foi muito bom. A gente entendeu que as pessoas que nos corrigem é porque nos amam. E Deus nos ajuda a ser cada vez melhor. É Ele quem transforma a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos agora e faça essa oração. Deus, obrigado por esse dia. É tão bom, Deus, quando o Senhor nos ensina algo novo, algo que nos transforma. Estamos muito felizes aqui hoje, Deus, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama. Nos ajude, Pai, a ser cada vez melhor, transformados pelo Espírito Santo que faz toda a diferença dentro de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal! Tchau, Pontezinha! Até semana que vem! Um beijo! Tchau, até semana que vem com a tia Dedé de novo. Se você gostou, deixa seu like e no canal. Tchau, Pontezinha. Tchau, criança, gente. Tchau, Pontezinha. Tchau. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande som. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare comigo: todo ser que vive, louve o
nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou, não há, não. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, aleluia. Só em Cristo posso confiar, é minha força e luz, canção, lugar secreto nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que é dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com o sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no
mais culpa ou medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, que você sempre permaneça em Jesus. Que coisa mais linda louvarmos ao Senhor em família, como igreja do Senhor, como ponte. Ficamos alegres porque Deus transforma a nossa vida enquanto a gente canta, a gente se entrega, a gente se derrama a Ele, não é verdade? Por isso é maravilhoso. E nessa hora estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa comunidade, sobre a ponte. A primeira coisa é que nós já estamos tendo cultos presenciais no nosso prédio, todo domingo às 18h30, e você pode fazer a sua inscrição toda sexta-feira a partir do meio-dia com o link que a gente solta no nosso Instagram. É só você ir lá na bio e se inscrever. Fique esperto porque são ainda poucas vagas diante de tudo aquilo que estamos vivendo, não é verdade? E em breve, provavelmente no próximo mês, nós vamos ter também o culto das 10 horas. Fique atento, siga as nossas redes, fale com a gente, mande a sua dúvida, que nós estamos aqui para servi-lo. Também, você que quer ser membro da nossa família de fé, da Ponte BH, você precisa fazer o curso Fundamentos, que é justamente a revisão de todo o fundamento da fé e também a apresentação da visão da nossa igreja. Se você já fez ou quer ler e ouvir sobre outras coisas, nós temos também o curso de Cartas Paulinas, toda terça-feira, 20 horas, que também está sendo gravado. Só entrar em contato com a gente. E nós somos um povo da generosidade, não é verdade? Por isso, se você que está aqui me ouvindo faz parte da Ponte BH e quer ser engajado em tudo aquilo que temos feito, você pode enviar a sua oferta para nós a partir da conta que vai aparecer aqui. Que você seja generoso, que você saiba que nós todos somos uma só família de fé, estamos juntos, vivendo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Seja parte, faça parte, se engaje conosco. E agora eu quero convidar a nossa amiga Renatinha Arruda para trazer o quarto sola da nossa série Resgatando a Reforma, Solos Cristo, somente a Cristo. Vai lá, Renatinha, Deus te abençoe. Oi, pessoal. É um prazer estar de volta aqui com vocês para a exposição de mais uma sola, né? Mais um somente da Reforma Protestante, que são um dos pilares, são 5 pilares da Reforma. E hoje eu vou apresentar para vocês o pilar do somente Cristo. Na minha perspectiva teológica dessas solas, né? Cristo está no centro de todas as solas e todas as outras orbitando em torno de Cristo, né? Porque somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e a próxima, que vai ser somente Deus a toda glória, está toda em torno da revelação dada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a gente precisa novamente situar um pouquinho do porquê somente Cristo, né? Porque que Lutero, como o expoente aí, do ensino desse alicerce, ganha tanto destaque, né? Durante o processo de reforma da igreja. E
a gente vai ver mais uma vez o contexto aí do Martinho Lutero, dentro do período da Igreja Católica medieval, né, no século XVI, que existia uma percepção de Deus que era muito voltada para um Deus de juízo, para um Deus que condena o inferno, e que se você não ficar atento e vigilante o tempo todo em relação aos seus atos, você perderia toda a segurança da sua salvação, porque Deus não permite erros na caminhada, né? E o juízo e o inferno estava sempre presente na mente dos cristãos desse contexto, né? Então, o medo e a culpa eram dois pés aí que se sustentavam a vida cristã. A relação com Deus era estabelecida pelo medo de Deus, medo da condenação do inferno, medo de ser destruído, e a culpa por não ter conseguido alcançar o padrão, né, estabelecido por Deus. E aí, ao não alcançar o padrão, né, causava muitas aflições espirituais, a ponto de chegar a esgotamentos espirituais, né, que era o caso de Lutero. Ele estava vivendo um período de secura e de esgotamento na luta contra o pecado e um sentimento de culpa que nunca se resolvia perante Deus, né? Sendo que o Evangelho, ele é a boa notícia de Deus em relação a toda a nossa situação de perdição, né? De que é a comunicação que Deus faz de que não vai dar certo por nós mesmos, não. Que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. O Evangelho vem dizer isso, né? Mas ao mesmo tempo que o Evangelho denuncia o nosso estado de incapacidade, ele também traz uma providência, ele traz uma solução, ele traz uma salvação. Ele não deixa a gente à deriva de um sentimento de perdição, de nunca vai conseguir, de que nunca vai ser possível, perdido na desesperança e no caos, mas vem trazer também um caminho de volta, né? Um caminho, uma resposta para esse estado em que o ser humano se encontra. Então, gente, os cristãos da época de Lutero tinham receio de ser banidos da presença de Deus, do cuidado de Deus, da atenção de Deus. E esse medo fazia com que as pessoas fossem cumprir penitências. E as penitências se estabeleciam sobre 3 pontos. Primeiro, um arrependimento pelo que você fez de errado. Segundo, você vai procurar um sacerdote, porque só ele é autorizado para ser o mediador do perdão de Deus. Então, você nunca tinha liberdade também de, naquele momento que você causasse algum dano, algum erro, de se colocar diante de Deus e pedir Deus perdão, porque a relação estava mediada nesse sentido do perdão pela figura do padre, pelo sacerdote. Só ele tinha autoridade para mediar o perdão divino. Então, você tinha que fazer a confissão ao sacerdote, e o sacerdote coordenava, então, todo o processo de pagamento desse perdão por meio das boas obras. Então, ele iria te recomendar praticar boas ações para que você ganhasse alguns créditos para amenizar o impacto do seu erro. E o cristão pensava assim, então eu vou fazer o máximo de boas obras que eu conseguir, ser bom com meu vizinho, ajudar o pobre, ser um bom marido, todas as possibilidades de acerto nas relações e no comportamento, para que ele ganhasse créditos e méritos para ser aceito por Deus no momento que ele precisasse ali, que estava correndo o risco de ser banido para o inferno diante do que ele fez. Então, a consciência do cristão era de acumular méritos para que até numa próxima pisada de bola, no próximo erro, eu pudesse dizer, olha, eu tenho alguns méritos aqui acumulados, então eu acho que na fase final da penitência, que é
ser direcionado às boas obras, eu já tenho algumas acumuladas. Será que dá para descontar, né? Então, a relação era sobre essa engrenagem, que é fruto de um caminho que a gente falou até nas últimas aí, que é fruto da justiça própria. Isso é muito sério, porque a engrenagem da religião, até a religião farisaica, né, que Jesus vai encontrar no seu tempo, a engrenagem é a mesma. Você faz por onde ser acolhido por Deus, né? E se você é um pecador inveterado, que para você tanto faz, né? Você vai guiando sua vida de acordo com o que você deseja, você se acha feliz assim, nesse caso, você nem quer Deus, porque você quer viver a partir de si mesmo. Isso também é justiça própria. Tanto a justiça para ser aceito por Deus, quanto a justiça própria para guiar a própria vida, nos seus próprios conceitos, na sua própria maneira autônoma de viver, também produz justiça própria. Então, o ser humano, ele é um produtor voraz de justiça própria, né? A gente faz por onde ser isento da justiça de Deus, ou faz por onde ser aceito para que Deus não exerça justiça tão penosa quanto o inferno sobre nós, né? Isso era uma mentalidade que não estava só alocada lá na época de Lutero, ela transita na engrenagem da religiosidade. E aí o católico, então, medieval, ele pensa no pecado apenas como erro. É como se o pecado se reduzisse ao desvio moral e ao desvio civil. Você não cumpriu uma lei, né, do governante lá, fez uma corrupçãozinha, então isso é um pecado. E o pecado moral, você traiu, você enganou, você mentiu, né? Isso seria o pecado. Então, como são pecados pontuais, que só se torna pecado quando você os comete, essa visão de pecado simplesmente como quando eu erro, era uma percepção também muito presente. Então, só quando você pecava, você ia lá diante do sacerdote, confessar, pagar as penitências, está tudo resolvido. Ainda faz uns méritozinhos acumulados para no próximo pecado abater aí no peso da condenação, né? Então, a Reforma Protestante e o Martinho Lutero vai contestar esse pensamento de que pecado é errar o alvo, de que pecado é fazer um errozinho. Lutero vai voltando às Escrituras, vai trazer a partir da leitura, principalmente do Novo Testamento, a concepção real de pecado. Que pecado não é um errozinho de quando você comete algum desvio moral ou civil. Que pecado é uma estrutura desastrosa da existência humana. A gente carrega isso na nossa natureza. Ela está lá, acoplada na nossa estrutura como ser. E ela, como é da nossa natureza, ela está arraigada como estrutura, o pecado é natural para nós. Ele é uma concepção de vida. O que é, então, o pecado? Pecado é viver voltado para si, para satisfazer a si mesmo, voltado como centro de todo sentido do universo. Você é o centro de tudo. Isso é pecado, essa é a nossa estrutura. E quando a gente é voltado para a gente, pensa só na gente, o orgulho, a soberba, a altivez, elas são as mandantes. O C.S. Lewis fala que o orgulho, principalmente, é que choca todos os outros ovinhos do pecado, da mentira, do engano, da corrupção, da avareza, da inveja. O orgulho, ele é a mãe, porque ele destila a partir disso todas as outras derivações de pecado. Então, todo pecador, nas suas expressões morais, comportamentais, ele tem como ali o pecado mor, o orgulho. E o orgulho nada mais é do que uma vida que tem em si mesmo a própria direção. Eu conduzo, eu sou o meu Deus. Essa é a estrutura do pecado.
E essa estrutura produz obras. Aí sim, as obras da carne, que Paulo vai nomear assim, né? São as expressões, são o fruto de toda essa estrutura. Aí você passa a expressar isso, matando o outro, roubando, adulterando, né? Mentindo, enganando, todas essas coisas que a gente sabe muito bem como é, né? Que são frutos naturais da nossa existência humana caída. Então, a reforma vem trazer a concepção de que pecado está na nossa estrutura. Então, não adianta você achar que o fato, por exemplo, igual na época de Lutero, os cristãos iam à igreja, aí ia no culto, né? Fazia todo o ritual, falava assim, nossa, agora eu estou limpo, estou resolvido, porque aquele pecado que eu cometi, agora eu já confessei, eu já até comi da hóstia, já estou purificado. E já está resolvido, ou seja, essa semana eu posso ficar sem pecar, né? Eu posso fazer um esforço aí. E se eu vier pecar, eu cumpro as penitências e me limpo. A gente costuma dizer, a partir do princípio que a reforma diz sobre o pecado, que mesmo se você estiver em estado de coma por uma semana, você continua pecador, né? Não é o fato de você não ter dito nada, não ter pensado nada, não ter feito nada, que te isenta de ser pecador. É a sua estrutura. Você é pecador, por natureza. Então, tem muita gente, igual na época aqui dele, né, do Lutero, que pegava a hóstia, na hora que o sacerdote colocava a hóstia na boca, a pessoa falava assim, nossa, me fiz merecedor do momento da Eucaristia, da ceia, né? Era o coroamento do mérito, porque eu fiz por onde merecer participar da mesa de Cristo. Lutero dizia que isso era altamente condenatório, né? Esse comportamento de se sentir justificado, merecedor para participar da ceia, né? Lutero vai falar assim, olha, o pecado é como uma barba, né? A estrutura do pecado. Na hora que você desfaz a barba, no outro dia ela começa a nascer de novo. E tá lá, tá na estrutura da coisa. E você vai ter que lidar com isso durante toda a sua vida, até o final, na ressurreição e glorificação final da salvação, né? E a gente ouvindo isso fica um pouco agoniado, que você fala, então vou chutar o balde, né? Nada se resolve, eu sou pecador inveterado, então essa luta que eu tenho, né, de expressar, de frutificar o mal, tá aqui, é minha. Então não tem jeito para mim, né? A gente meio que fica igual Paulo, num certo momento ali de angústia que está em Romanos, que ele vai falar, olha, quem vai me livrar do corpo é essa morte? Mas aí Paulo não coloca um ponto final e nem um ponto de desespero, né? Ele coloca uma vírgula, ele coloca, mas Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali está a resposta para toda essa luta contra a nossa incapacidade de acrescentar méritos diante da nossa condenação, para suavizar ou aplacar a nossa condenação diante do que nós carregamos na nossa estrutura humana, né? E aí, a pergunta de Lutero é a pergunta que eu também fiz no momento de conversão da minha vida, assim, de redirecionamento para o Evangelho. A pergunta é, como encontrar, então, um Deus misericordioso? Diante desse contexto de um Deus punitivo, um Deus que manda raio, que manda para o inferno, e você naquele medo todo, naquela angústia por não conseguir alcançar, as penitências nunca são suficientes, né? Lutero, então, faz essa pergunta. Como encontrar um Deus que seja misericordioso? E aí, quando ele se volta para as Escrituras, e toda a Escritura é voltada para a revelação em Cristo Jesus, para mostrar quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, tudo apontava para o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus não é um conjunto de ideias, de filosofias, de pensamentos. Jesus é uma pessoa. A revelação é uma pessoa.
não é um conjunto de ideias. Se não houver um encontro com a pessoa de Jesus a partir das Escrituras, a qual o próprio Cristo se mostra, como fez, como viveu, como pensou, como agiu, né? A gente vai ficar elocumbrando pensamentos sobre Deus que fogem, às vezes, muito do que, de fato, Deus quis se contar para nós, né? E Deus decidiu se contar para nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, né? Jesus canaliza para si todo o conhecimento necessário ao homem para que a gente possa encontrar Deus. E não só conhecimento, né? A relação estabelecida com Cristo vivo. Então, quando a gente vai para os evangelhos, a busca por essa resposta do Deus misericordioso, né? É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, mas que decidiu se esvaziar, que decidiu fazer um caminho de humilhação, porque ele é o todo-poderoso, ele é o criador de todas as criaturas, e ele decide fazer um caminho de rebaixamento, de desarmar-se, de todo o seu poder, de tudo que ele é em si, né? Ele se esvazia de toda a sua poderosa glória de criador, de feitor de todas as coisas, e vem para a história humana, revestido de carne, de humanidade. Ele se coloca sob o limite do tempo e do espaço, né? Da finitude na encarnação. Esse Deus humilde, que se faz conhecer na pessoa de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, é ele quem vai dizer quem Deus é, como Deus age, como Deus pensa e como nós devemos ser, a partir de quem ele é. Então, Deus não ficou teorizando de longe, só mandando profetas dizendo: assim eu digo, assim eu vos falo. Não. Em Jesus Cristo, ele pessoalmente veio dizer a nós o que ele queria dizer, o que ele deseja que nós nos tornemos, né? Ele pessoalmente veio dizer. Ele não mais mandou nenhum recado profético. Os profetas no Antigo Testamento serviram para isso, para dizer o que Deus apontava sobre as suas vontades, sobre o que ele desejava para a humanidade, para a nação de Israel. Mas quando Jesus vem, Deus pessoalmente vem e diz. E tanto que nos evangelhos você não vai ver Jesus dizendo: eis que Deus te diz, né? Eis que vos digo pessoalmente, aqui e agora, eu mesmo, né? É muito bom saber que Deus veio entre nós para que na nossa história pudesse se comunicar e se dizer para nós. E o interessante é que Jesus começa a transitar, né, no início do seu ministério principalmente, entre pessoas que não mereciam a atenção de Deus. Em pessoas que não tinham méritos, nem acumulados, e nem força para produzi-los. Porque, quando você vai ver, ele chama os 12, mas os 12, o fato deles chamar judeus para serem seus primeiros discípulos, é sinal de que estava todo mundo estragado. Mesmo você olhando para Pedro, que era um pescador, que tinha ali uma empresa familiar, né, de pescaria, e eles deixam seus pais, né, ali na empresa de pesca, parecia um cidadão de bem, né, que pagava seus impostos, tinha sua empresa, tinha o seu ganha-pão, estava tudo certinho. Mas Jesus chama Pedro, assim como chama Mateus, que estava ali coletando impostos para Roma, e era conhecido possivelmente como mais um dos corruptos judeus da sua época que estavam subordinados ao Império Romano. E ele chama também Simão o Zelote, que era um revolucionário que a gente chamaria de revolucionário de esquerda da época de Jesus, né, que queria tomar um império
a força e restabeleceu o governo messiânico davídico pelas forças ideológicas e armadas, né, contra o Império Romano. Seria uma pessoa de ideologia mais voltada para uma espécie de anarquia revolucionária, né? Estava lá no meio de Jesus, Jesus chamou para seguir, falou assim, ó, vocês vão andar todos juntos, né? Tinha gente coadunada ali com os saduceus, que gostavam muito da politicagem religiosa dos saduceus, como Judas, possivelmente, né? Então, gente, esse grupo Jesus chama, não é porque eles são bons e eles mereceram a atenção de Deus, é porque estava todo mundo em estado ruim. E a partir do encontro com os discípulos, começa também Jesus fazer encontro com pecadores mais explosivos ainda, né? Porque ele vai encontrar a prostituta, né? Que vai ser apedrejada, vai sentar na mesa de beberrões, né? De pessoas consideradas não muito sóbrias na sociedade, né? Que viviam em bebedices, publicanos, que são os corruptos, assim como são os corruptos da nossa época, né? Já imaginou Jesus sentando, entrando na casa de um dos corruptos aí que a gente ouve falar? É com essas pessoas que não tem jeito, que não vale um centavo, que ele vai começar a articular, né, o contato e o encontro e a revelação que ele tem a dar sobre o amor que Deus tem pela humanidade. Esse Deus vulnerável, esse Deus que se humilha ao se encarnar, ele vai relacionar só com gente que não tem jeito. É gente doente e gente que vai ter que ser convencida pela relação com o próprio Cristo, pela mensagem dele, de que elas não valem nada mesmo, mas que Deus as amou, que Deus veio ao encontro delas e por isso tem jeito. E por isso ele propõe um novo rumo e uma nova história para cada um deles, né? Desde pessoas que estão em intenso sofrimento, em dores da vida, né? O Jairo que está desesperado que a filha está morta, o pai que está com um filho endemoniado e esse filho se machuca toda vez que fica possesso, o cara que vive no cemitério, né? É com esses que Deus quer sentar à mesa e dizer que, apesar deles não terem condições nenhuma, se eles reconhecerem que não tem condições nenhuma e entender que Deus veio dar as condições, mas por iniciativa e por obra dele, né, do próprio Deus, é possível com que elas possam ser erguidas em dignidade, revigorar a imagem que Deus criou cada uma para ser, né? Voltar a ser como Deus desejou ao fazer toda a criação, né? Então Jesus, nessa relação humilde, né, vai dizer que existe uma justiça sendo feita nesse vir dele, nesse chegar dele ao mundo. Porque toda a justiça humana produzida pelos seres humanos não conseguiu e nunca vai conseguir trazer nenhuma salvação que dê sentido eterno para a vida, né? Toda a justiça humana vai terminar aqui. Por mais que os homens sejam ateus, sejam de religiões diversas, até mesmo evangélicos, né? Que façam boas obras, que se comportem bem, que cumpram alguma cartilha ética, nada desse comportamento externo garante salvação. Então, você pode ter pessoas que nem conhecem a Deus e que se esforçam ali para ser um bom cidadão, para cumprir suas obrigações, para ser um bom pai, mas nada dessas obras eleva ao patamar da justiça que, de fato, concebe a salvação ao ser humano. Então, você pode ser uma pessoa ética, boa, mas com uma perdição condenatória sobre a sua vida, porque você acha que o fato de, às vezes, produzir boas obras e bom comportamento, você se garante nessa vida, né? Então, o Lutero vai dizer que isso são justiças externas.
e que o que Jesus vem trazer no seu ato, na sua face revelada, de entrega, de sofrimento, de morte na cruz, porque a cruz é um escândalo, é uma vergonha. A cruz é concebida como uma derrota, como um fracasso. O Deus que fracassou, o Deus que foi derrotado, né, porque não conseguiu fazer um levante de glória na realidade humana, né, não conseguiu se impor diante dos homens com vitória, né, de acordo com o que os homens esperavam de Deus. Deus faz um caminho totalmente avesso, ao contrário das expectativas humanas. Ele faz do caminho da cruz a sua vitória. Ele faz do caminho da humildade, da entrega, da autonegação, né? Da abnegação que ele faz nesse movimento de encarnar. Ele mostra que esse é o caminho, de fato, que produz ali justiça, né? E ele, ao produzir justiça, ele é que recebe, de fato, os méritos. Ele que, de fato, que tem os méritos que nós não temos. Porque ele fez o caminho que Adão não quis fazer. O que acontece lá no Jardim do Éden? Adão quis reinar sem Deus. Adão quis reinar por si, pela própria força, independente do Criador. E aí você tem um Deus que vem, o segundo Adão, e vem reinar, se entregando, se esvaziando, servindo e morrendo na cruz. Tudo que Adão jamais projetou para si e que nós, como descendentes de Adão, jamais queremos. Deus toma o caminho avesso para dizer que nesse caminho ele produz justiça e que todos aqueles que ele encontrar nesse caminho de justiça, qual ele está operando até a morte da cruz, ele vai resgatando as pessoas no seu próprio mérito, no mérito de Cristo. Então, Jesus usa dos seus méritos, porque são méritos verdadeiros de quem realmente fez por merecer, porque ele se fez digno de toda a obra realizada, de quem de verdade amou, de quem em verdade foi fiel, de quem em verdade foi sincero, foi tudo o que ele diz ser. Então ele carrega mérito na sua obra. E esses méritos são disponibilizados aos pecadores que mérito nenhum têm. Então, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E aí Jesus vai dizer que quem não estiver nos seus méritos, quem não estiver nele e permanecer nele, não tem como prosseguir. Não tem como alcançar o favor de Deus, não tem como se erguer, não tem como voltar à dignidade como ser humano. Vai ser sempre escravo de si mesmo, escravo do pecado, escravo dos desejos, comandado pelos regentes, pelo regente desse mundo, pelas ideias egoístas desse mundo, né? Pelo próprio mal. Então Jesus vai fazer um clamor em João, no Evangelho de João. Nós vamos ler aí, João 15, versículo 4, que Jesus vai dizer, para que a gente possa permanecer nele, e ele permanecerá em nós. Nenhum ramo pode dar e produzir fruto por si mesmo, fruto bom, né? Porque por si mesmo a gente produz só frutos ruins. Por mais que a gente possa revestir de boas obras, mas no final traz juízo porque a gente não é salvo por eles, né? Então, nenhum ramo pode produzir fruto bom por si, né? E se não permanecer na videira, a gente não vai poder de nenhuma maneira dar fruto. Se não permanecer nele, né? Aí ele se coloca como a videira,
até porque no contexto ali de João, os fariseus achavam que Israel era a videira, né, a videira de Deus. E Jesus toma para si esse título, ele vai falar assim, não, eu sou a videira. E quem não estiver em mim, a vida não perpassa. A vida não flui, porque tem que estar em mim, comigo, né? E participar dessa unidade com Cristo é que faz o pecador não ser mais subjugado à estrutura de pecado que ainda a nossa natureza carrega. Não quer dizer que você não vai pecar, que você não vai errar, né? Que você não vai cometer situações ruins na sua vida. Mas essas situações não estagnam, não definem a caminhada, não definem a sua vida, porque em Cristo nós somos chamados a reconciliar também as coisas que foram quebradas, a recomeçar sempre quando é necessário, né? Agora, quem permanece em Cristo, a frutificação das obras da carne começam a ficar mais desnutridas. Elas começam a ter menos impactos, porque a gente consegue estabelecer uma vida de arrependimento. O cristão é chamado a uma vida constante de arrependimento, porque ele tem consciência da estrutura de pecado que ele vive. E essa consciência de arrependimento é ele reconhecer que ele precisa estar em Cristo. Porque quando ele sai um pouquinho de Cristo e toma as rédeas da vida, pelas emoções, pelos desejos, pelos pensamentos, ele produz o que é natural. São as obras da carne, né? A gente vai invejar, a gente vai falar mal, a gente vai difamar, a gente vai se corromper. Então Jesus conclama essa permanência nele, por meio de uma consciência de estrutura que eu carrego e a qual eu preciso estar em movimento de vida, de arrependimento. Então o cristão é um constante arrependido, porque ele sabe da sua estrutura corrompida, ele sabe que necessita o tempo todo de estar na pessoa de Cristo, de estar sobre o ensinamento de Cristo, de rever os seus passos, de rever os seus projetos, a sua caminhada a partir de Cristo, né? Então, ninguém cumpre o mandamento de Cristo sem Cristo. A gente precisa do próprio Deus, da própria atuação trinitária, né, agindo em nós por meio do Espírito Santo, para que a gente consiga cumprir os mandamentos de Deus. O problema dos religiosos é justamente isso, é querer cumprir os mandamentos de Deus, amar o próximo, fazer o bem, ter uma vida correta, ter um coração puro, não pensar coisas ruins, não desejar coisas más, pela própria força. Hoje eu vou ser um cara bom, essa semana eu vou ser menos pecador. E no final produz méritos para si, né? Que é o que a gente falou no Somente a Fé. Você só consegue cumprir o amar, o perdoar de verdade, o perdão segundo Deus, né? Você só consegue, de fato, fazer o que é bom a partir da referência primária, que é o próprio Deus. Se Deus não se tornar, se Cristo não se tornar a sua referência primária de como ser, de como viver, e você está nele, não só como alguém que imita Jesus. O Tim Keller fala que se você buscar em Jesus simplesmente um padrão a qual você deve imitar moralmente, você vai ser esmagado por Cristo. Porque você não vai alcançar, você não vai chegar. Então, Jesus não é só um modelo a qual você deve imitar, né? Jesus chama você para uma relação a qual ele te convida à transformação. Então, não adianta imitar só, você tem que ser transformado por Cristo. Então, ser imitador de Cristo, no final das contas, pelo Evangelho, não é fazer uma cópia de padrão de comportamento,
mas é ser transformado por Ele, como Ele é. E como a gente tem dito muitas vezes, a gente só vai ser transformado ao longo do caminho. Não existe receita, não existe 7 passos para a transformação, né? É ao longo da vida. Ter essa consciência faz com que a gente suavize a caminhada, descanse mais, né? Viva menos com síndrome de peso religioso, né? De que tem que alcançar o padrão. O padrão vai ser alcançado à medida que Cristo possa te transformar na relação que você tem com Ele. Não adianta decorar o Evangelho, simplesmente participar de escola bíblica dominical, sei lá, fazer curso, obter informações sobre Jesus. Você precisa estabelecer, a partir do conhecimento, uma relação de amizade, de dependência, a qual, se você sair dele, perde tudo. Não adianta conhecer, não adianta saber, não adianta decorar, não adianta ir à igreja, participar do culto, sem estar nele. Não adianta cantar ou orar sem estar nele. Porque senão tudo produz a engrenagem da justiça própria da religião. Quem diria, né, que uma oração, um louvor pode estar cheio de justiça própria, se a gente não estiver em Cristo. Porque é Cristo quem vai dizer, olha, filho, essa oração da vingança que você está fazendo aí é cheia de justiça. Veja, olhe para mim, veja como eu faria, veja como eu agi. E aí, quando você vai para a vida de Jesus, meu Deus, é muita misericórdia, é muito cuidado, é muito zelo, né, no sentido da dignidade, da vida, o cuidado com a sensibilidade, a compaixão. Por isso que a gente vai precisar dele, porque a gente não consegue fazer isso só. Então, para a gente terminar, a justiça interna, não a justiça externa, é a justiça interna, que é só produzida por Deus na obra de Jesus Cristo, que pode nos salvar. A gente está sendo preparado pelo Evangelho para voltar para casa um dia. Mas enquanto a gente não volta para casa, né? A restauração de todas as coisas é voltar para casa, né? Enquanto esse dia não chega, Jesus nos convidou para o presente, para o percurso da vida, enquanto ela durar, que a gente já experimente da relação e da vida que Ele tem a nos dar. Mas a gente precisa lembrar que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Não é o caminho do triunfalismo, né? Onde a soberba e o orgulho sempre está imperando. É um caminho que não é muito chamativo, porque Lutero chama isso da teologia da cruz. A sabedoria da cruz, ela nos assusta, porque ela vai contradizer as nossas expectativas em relação ao que nós sonhamos de Deus, ao que nós projetamos para Deus. Deus vai nos contar um outro lado dele, que é o outro lado em que o poder se torna humilde, em que o governo se torna serviço, em que o reinar, né, se torna uma relação de acolhida e compaixão. É um caminho diferente. Ir para o Evangelho, por esse caminho, ir por esse caminho, né, pelo Evangelho, é um chamado a um discipulado, a uma mudança de vida, a uma reorientação da história, da forma de viver, dos seus valores, da sua visão de mundo, que vai sempre precisar ser revista todos os dias enquanto você permanecer em Jesus Cristo. Então, eu tenho um pregador que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, ele fala que ele está aprendendo a viver agora já mais na velhice. E assim, chega um momento que você fala assim, nossa, agora eu estou compreendendo melhor essa relação com Jesus, essa vida na relação com Deus, né? Começa a ter um descanso,
a religiosidade começa a ser descamada um pouco mais para uma vivência de liberdade na relação com Deus. E ele fala assim, nossa, quando a gente aprende a viver, está na hora de ir embora. E é isso, né? A gente vai ter que aprender a viver. E na hora que a gente fala assim, nossa, eu acho que agora eu estou capturando a mensagem, né, do Evangelho, aí já está chegando aos finais processos da vida, né? Onde a gente vai voltar para casa, às vezes, pelo caminho natural da vida, né? Pela velhice. Tirando os outros percursos, né, acidentais da vida, mas o caminho natural, na hora que você vai capturando, falando, agora eu estou entendendo a vida de Cristo, vai ser sinal que está quase na hora de partir, né, para casa. Então, esse processo de permanecer em Cristo por toda a vida é o lema da vida de um cristão, né? Então, nós vamos ficar com a fala do apóstolo Paulo, que vai falar que nós temos que estar nele, né? E esse sedimentar da vida de Cristo em nós é que vai dar a certeza de que a gente percorreu um bom caminho. A gente pode chegar ao final da história dizendo, olha, guardei a fé. Posso agora descansar numa relação confiante eterna com Deus. E tá tudo certo, tá tudo seguro a partir de agora. Porque eu sempre estive e permaneci nele, né? Sem ele, como diz Lucas, né, em Atos, sem ele não vivemos, não nos movemos e não existimos, né? Porque ele é o fundamento por onde perpassa e transpassa tudo, todos os âmbitos e todas as coisas da nossa vida. O que não passar por Cristo vai perecer como uma flor que hoje nasce e amanhã morre e se limita ali, né? Como a vida finita, não vai durar. Mas o que perpassa por Cristo ganha expressões eternas, sentido eterno, né? Por isso que tudo na nossa vida, criação de filhos, trabalho, casamento, o ganha-pão, né? Tudo que tem a ver conosco em 24 horas deve perpassar por uma noção consciente da presença de Cristo orientando como a vida deve ser, como a vida deve percorrer, como a gente deve aprender com Ele, né? E que fica aí a nossa chamada de somente Cristo, porque nele converge todas as coisas que existem nos céus e na terra. Quanto mais, né, o seu coração, a sua existência, a sua vida. Que ele nos ajude a permanecer nele. Porque o caminho da cruz é o caminho da glória. Só que a glória está escondida, né, no caminho desse lugar em que parece dizer que é muito sofrimento, né? Mas não, Jesus vai dizer que a gente pode vir atrás dele, pode pegar a nossa cruz, atravessar com ele a jornada da vida, das suas dificuldades, das suas tribulações, dos seus sofrimentos, porque tudo está seguro em sua obra. Tudo está seguro na finalização da sua obra, que é a ressurreição. Ele garantiu que esse percurso não é um percurso de destruição, mas é um percurso de vida. Mas só quem confia pode adentrar esse caminho. Para confiar, você precisa abrir mão, ceder, desarmar e vir atrás dele e percorrer com ele, ao lado dele, carregado por ele. Que Deus te abençoe, que ele nos ajude a percorrer
e que isso gere bom testemunho de vida a nós, né? Nas nossas relações, na nossa vida. Fica aí um clamor. Estou aqui contrita dentro de mim porque, meu Deus, se Ele não ajudar, se a gente não permanecer, se Ele não permanecer em nós, não vai ter jeito, gente. Mas Ele prometeu, essa é uma promessa dele, que Ele vai estar conosco até o fim de toda a história. Deus abençoe, um abraço para vocês e até a próxima.